Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar equações diferenciais parciais, ou EDP. Se vocês lembram, até agora nós estudamos só equações diferenciais ordinárias, agora vamos estudar equações diferenciais parciais, que são aquelas com derivadas parciais, obviamente, né? Da função incógnita. Então, um exemplo bastante famoso, digamos assim, de equação diferencial parcial é a equação da condução unidimensional. Condução de calor, tá? Faltou condução de calor unidimensional. Por exemplo, ó, tem uma certa barra, um certo material sólido, que tem uma certa condutividade térmica, uma densidade, um calor específico, uma barra de ferro qualquer. Eu quero saber como é que a temperatura dessa barra varia com x, ou seja, ao longo do comprimento. Como é que a temperatura varia com x e com o tempo. Tá certo? Então, as coisas podem, a temperatura pode mudar com x, eu posso estar aquecendo de um lado, esfriando do outro, as coisas mudam com x. Ou tudo pode estar subindo, ou tudo pode estar diminuindo a temperatura com o tempo, né? Então, a temperatura pode variar ao longo do comprimento e ao longo do tempo. Lá nos cursos de transferência de calor, fenômeno de transporte, o pessoal deduz essa equação diferencial aqui, ó. Onde o t de x e t, então tem derivadas parciais com relação a x e derivada parcial com relação ao tempo. Aparece uma constante aqui, o alfa, chamada difusividade térmica, que é o K dividido por ρ e pelo Cp. São propriedades térmicas, né? Condutividade térmica, densidade e calor específico. Tá? Então, para tirar t em função de x e de t, eu tenho que resolver essa equação diferencial parcial. Então, imagina que partindo de uma situação inicial, L, vamos chamar L o comprimento desse sólido, né? Dessa barra. Então, por exemplo, no início, no tempo igual a zero, né? Tempo igual a zero, a temperatura é conhecida, é uma forma qualquer, tá? Por algum motivo eu conheço a temperatura no início. Pode ser tudo 100 graus, ou pode ser uma curva desse tipo aqui, uma variação. Observe que no início, então, a temperatura depende só de x. No início, a temperatura não depende de y. Desculpa, não depende do tempo, né? Porque o tempo é igual a zero. Então, imagina que no início a barra tem esse perfil de temperatura e a partir do tempo maior que zero, eu posso, por exemplo, ó, mergulhar essa extremidade, eu posso encostar um pedaço de gelo aqui, por exemplo, nessa ponta da barra e um pedaço de gelo na outra ponta dessa barra, e eu vou perceber que à medida que o tempo vai passando, essa temperatura, no caso do exemplo gelo e gelo aqui, né? A temperatura começa a cair, 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 até chegar, nesse exemplo que eu dei, né? Tudo zero. Então, quando o tempo tende a infinito, essas curvas vão descendo, né? Essa curva vai descendo e no final atinge-se o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura é totalmente zero em todos os pontos. De novo, estou dando um exemplo onde tem o gelo encostado aqui e gelo encostado aqui, tá bom? Pode ser também uma panela com água a 20 graus aqui e a 20 graus aqui, então, ou 30 graus aqui. As extremidades podem estar a qualquer temperatura e à medida que o tempo passa, essas curvas vão se acomodando partindo de uma situação inicial conhecida, tempo igual a zero. Tá? Então, é esse tipo de problema que nós queremos resolver. Bom, as equações diferenciais parciais aparecem em todos os ramos, né, da ciência. A gente vai trabalhar aqui em exemplos da minha área de atuação, pessoal. Eu sou da área de ciências térmicas, então eu conheço bem esses problemas envolvendo condução de calor. Então, esses são os exemplos que eu vou usar aqui, mas tenho em mente que existem também nos outros ramos da ciência equações diferenciais parciais semelhantes. Mas eu vou procurar falar daquilo que eu
estou mais habituado a trabalhar, tenho mais experiência. Como é que nós vamos resolver essa equação diferencial parcial? Nós vamos usar o método de separação das variáveis. Se vocês lembram, esse é o método mais simples que nós tínhamos para estudar EDOs lá no início, né? No início do nosso curso, nós resolvemos o EDO por integração direta, que era só separar tudo que era x de um lado e tudo que era y do outro lado. Lembra disso? Separando a EDO, x de um lado, y do lado, integrando os dois lados, obtínhamos a resposta. Isso quando era equações diferenciais ordinárias. Para equações diferenciais parciais, o negócio é um pouquinho mais elaborado, digamos assim. Então, olha só. Qual que é a ideia por trás do método de separação das variáveis? T de x e t é a nossa função desconhecida, a nossa função incógnita, é isso que nós queremos ter. Então, nós vamos propor uma solução que seja uma função x que depende só de x, vezes uma função tal, essa é a letra grega t, né? O t grego, uma função tal que seja dependente só do tempo. Então, como é que eu componho uma função que depende de x e t? Multiplico duas funções, uma que só depende de x e outra que só depende de t. De novo, eu estou propondo uma solução desse tipo. Para que isso seja a solução dessa equação diferencial, dessa EDP, quando ela é substituída aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem que gerar uma identidade. Então, eu reescrevi a EDP aqui, ó, a EDP, equação da difusão de calor unidimensional. Eu falei difusão, tá? O termo difusão ou condução de calor, difusão de calor, são sinônimos, tá? Na linguagem técnica. Então, tá aqui a equação de novo. Eu vou substituir essa informação aqui. Então, vai ficar com alfa, derivada segunda com relação a x de x, no lugar de t eu vou escrever x vezes tal. Eu vou suprimir esse x entre parênteses e esse tal entre parênteses só para facilitar a nossa manipulação, tá? Mas lembrem-se que x depende só de x e tal depende só de t, o tempo. Igual derivada com relação ao tempo de x vezes tal. Se a função tal depende só do tempo, quando eu vou calcular a segunda derivada dela, ela é uma constante. Então eu posso tirar a função tal dessa derivada. E ficou derivada segunda de x somente. Como x depende só de x, não faz mais sentido em falar em derivada parcial de x maiúsculo com relação a x maiúsculo. Não usa mais o termo derivada parcial, usa o derivada total. Por quê? Porque x depende só de x, então não preciso mais da notação parcial. Olha só, já me livrei da derivada parcial desse lado. E desse lado aqui, de novo, ó, produto de duas funções, só que o x depende só de x. Então, o x maiúsculo não depende do tempo, então ele é uma constante. Então, o que eu fiz aqui? Tirei porque era uma constante, e esse x aqui eu vou tirar porque é uma constante. Constante com relação ao tempo, né? E aqui ficou derivada parcial de tal com relação a t, só que o tal depende só de t, então passa a ser derivada total. Observem que se eu dividir tudo agora por x vezes tal, o que vai sobrar desse lado aqui? Dividindo por tal vai dar alfa vezes o tal cancelou, né? Alfa sobre x, então eu estou dividindo isso aqui por x vezes tal, o tal cancelou, ficou só o x, então ficou alfa sobre x.
Eu vou escrever assim, ó, x duas linhas, pode ser, que é a derivada segunda de x com relação a x. X maiúsculo só depende de x minúsculo. Igual, dividindo o lado de cá por x vezes tal. O x vai cancelar, vai ficar 1 sobre tal. Derivada de tal com relação a t, que nós vamos chamar de tal linha. Eu vou reescrever da seguinte maneira, para ficar conveniente. Eu vou passar esse alfa dividindo. Vou fazer o seguinte, ó, já vamos dividir por alfa também, que daí fica tudo numa coisa só. Se eu já dividir por alfa, o alfa daqui some e aqui ficou alfa aqui na frente. Tá certo? Olha só, onde é que nós chegamos? Isso aqui depende só... Como x é uma função só de x, x maiúsculo, né? É uma função só da variável independente x minúsculo. Isso aqui virou só função de x. E o lado de cá, tal linha e tal, o tal depende só do tempo, isso aqui é só função de y, só função de x, só função de y. Então eu separei, fiz aquilo que eu queria, ó. Fiz aquilo que eu queria e separei, deixei tudo que é função de x de um lado, tudo que é y não, né? O hábito de escrever y, tudo que é função de tal do lado de cá. Agora, como que uma coisa que é só função de x pode ser só função de t ao mesmo tempo? Que função é essa? Como é que uma função, se isso é igual a isso, então é a mesma coisa, certo? Como é que essa coisa pode ser só função de x ou só função de t? A única saída para que uma função seja só função de x seja igual a uma função que seja só função de y, a única maneira é que isso aqui seja uma constante. É a única saída. Uma constante pode-se dizer que é uma função de x e é uma função de y ao mesmo tempo. Na verdade, não é uma função de nenhuma das duas, né? É uma constante, certo? E essa constante nós vamos definir como sendo menos lambda ao quadrado. Menos lambda ao quadrado. Por definição. Por quê? Por que a gente está fazendo isso? Por que estamos definindo essa constante como menos lambda ao quadrado? Pode ser qualquer coisa. Por que escolhemos menos lambda ao quadrado? Por conveniência. Por conveniência, a gente já vai ver que esse é um valor conveniente para essa constante. Lembrando que nós estamos propondo uma solução, né? Para que essa solução seja verdadeira, se isso aqui realmente seja útil, vai ter que acontecer algumas coincidências, digamos assim. E para que as coincidências aconteçam, essa constante tem que valer menos lambda ao quadrado. Como assim? Veja bem, se 1 sobre x duas linhas, é igual a essa constante, então vou escrever, ó. Vou pegar esse primeiro termo que é a função só de x, vou escrever assim, ó. X duas linhas sobre x igual a menos lambda ao quadrado. Ou seja, x duas linhas é igual a menos lambda ao quadrado x, ou seja, x duas linhas mais lambda ao quadrado x igual a zero. O que é isso daqui? Isso aqui nada mais é do que uma EDO, segunda ordem, coeficientes constantes. Aqui tem o número 1, o lambda ao quadrado é uma constante.
Lambda ao quadrado é uma constante. Então isso aqui é uma EDO de segunda ordem, coeficiente constante. A gente já sabe resolver. Igualei o lado que é só função de x a constante. Agora eu vou pegar o lado que é só função de t e vou igualar a constante também. Então ficou a tal linha sobre lambda vezes tal igual aquela mesma constante. Ou seja, o tal linha é igual a menos lambda ao quadrado vezes alfa vezes tal. Ou seja, o tal linha mais o lambda ao quadrado vezes alfa vezes tal igual a zero. Constante, né? O alfa é uma constante, né, pessoal? Não se esqueçam. Aqui o alfa, ó. Difusividade térmica é uma propriedade térmica do material. É a razão entre a condutividade, o ρ e o Cp. É uma constante. O lambda ao quadrado é uma constante. Constante vezes constante, isso aqui é uma constante. Então, é uma EDO. Primeira ordem com coeficientes constantes. Sabemos resolver também. Sabemos resolver essa EDO também. Certo? Então vamos lá, vamos resolvê-las. Da primeira EDO. Bom, observe que o que nós fizemos aqui, nós separamos o problema, que era uma EDP. Nós separamos em duas EDO. Portanto, a EDP foi separada, foi dividida em duas EDOs de coeficientes constantes. Maravilha, a gente sabe resolver isso. Aqueles métodos que nós aprendemos lá no início. Por exemplo, essa primeira EDO aqui, ó. Nessa primeira EDO, x duas linhas, mais lambda ao quadrado, x igual a zero. Daqui nós vamos tirar o nosso x de x, que é o que nós buscamos, né? Nós estamos propondo uma solução que é um x de x e um tal de t. Vamos obter o x de x através dessa EDO e vamos obter o tal de t através da segunda EDO. Vamos multiplicar as duas. Então essa é a nossa receita, nosso método. Lembrando disso, né? Eu posso escrever a equação característica, vai dar um... Não confunda agora esse lambda aqui, né? A equação característica seria um lambda ao quadrado. Isso aqui é uma constante. Lambda, acha as raízes. A solução desse tipo de equação, a solução geral dela é uma solução do tipo x de x, C1, cosseno de lambda x, mais o C2, seno de lambda x. Lembra dessa? São raízes reais. Aliás, são raízes imaginárias, né? Raízes complexas conjugadas. Raízes complexas conjugadas. Mais ou menos lambda são as raízes, tá? As raízes aqui são mais ou menos lambda. Então, quando a raiz é mais ou menos lambda, um número conjugado complexo é o módulo do lambda no cosseno e o módulo do lambda no seno. Lá naqueles métodos que estudamos lá no início. Da outra EDO agora. Dessa EDO aqui. Tal linha. Essa aqui é uma EDO de primeira ordem, mais fácil ainda, a gente faz por integração direta, né? Lembra disso? Nós podemos reescrever essa equação como sendo isso daqui, ó, tal linha igual a menos lambda ao quadrado alfa tal
Lembrando que isso aqui é d tal dx, né? Derivada de tal com relação a t, desculpa. Multiplica por dt os dois lados, então ficou d tal é menos lambda ao quadrado, alfa. O tal vou passar para o lado de cá, dt. Integra os dois lados, o lambda é uma constante, o alfa é uma constante. Então ficamos com ln do módulo de tal, tá certo? Mas a gente já sabe que, bom, vamos escrever aqui, vai. Ln do módulo de tal. Ah, ficou faltando. Vou fazer aqui embaixo, ó. Ln do módulo de tal menos lambda ao quadrado vezes alfa, integral de dt é t, e somamos uma constante de integração. Nós podemos chamar de c. Tá certo? Mais c, faz exponencial dos dois lados e tira aqui, suprimindo o tal, né? O módulo, aliás, porque a gente sabe que quando está envolvido equações diferenciais, exponencial do módulo, isso aqui, essa constante vai se adaptar, elimina o módulo, enfim, já falamos sobre isso. O tal de t vai ser uma constante que nós vamos chamar de c, vezes o e na menos alfa lambda ao quadrado t. Então, essa é a solução geral chamar de C3, solução geral da EDO na direção X e solução geral da EDO na direção T. Então, com essas duas soluções gerais na direção X e na direção T, podemos jogar aqui e tirar a função T de X. Só que ainda temos C1, C2 e C3 para determinar. São três condições de contorno e condição inicial. Então, duas condições de contorno em X, C1 e C2. E aqui nós temos uma condição no tempo, então a gente chama isso de condição inicial. Duas condições de contorno e uma inicial. Vamos dar nome aos bois agora, ó. Vamos resolver então esse problema aqui, onde no início, em tempo igual a zero, essa função f de x vale 1, por simplicidade, tá? Então, 100%, digamos, ou 100 graus Celsius. No início tá todos os pontos dessa barra no início estão com a temperatura T, né? Valendo 1, ou 100 graus Celsius, ou 100%, qualquer constante que eu for aqui, tá? No início a temperatura é constante e uniforme em todos os pontos, no tempo igual a zero. É isso que está escrito aqui, ó. O valor da função no início, tempo igual a zero, né? O valor da função em tempo igual a zero, para qualquer x, vale sempre 1, tá? Vamos usar, eu até me arrependi, eu vou botar aqui, ó. Eu vou consertar, em vez de usar F, vamos usar T, né? Estamos usando T de temperatura. Então, vamos continuar usando temperatura aqui. Consertando. Que ainda dá tempo. Então, a temperatura no tempo igual a zero. Para qualquer X, essa temperatura vale 1. Essa é a condição inicial, no início, condição inicial. O que está escrito aqui? T de 0 e T, lembrando que é T de X e T, né? O primeiro índice refere-se ao X. Então, em X igual a 0, no ponto X igual a 0, a temperatura para qualquer tempo vale 0. Ou seja, partindo tudo de 1, eu encosto um pedaço de gelo na extremidade esquerda, eu faço a temperatura na extremidade esquerda, ou seja, em x igual a 0, valer 0, e encosto um pedaço de gelo também na outra extremidade da barra. Então, saindo tudo de 1 grau, ou de 100 graus, ou de 10 graus,
Estava tudo na mesma temperatura, encosto um pedaço de gelo em cada lado dessa barra e quero ver como é que a temperatura vai variar com x e com o tempo a partir do tempo igual a zero, tá? Então, para qualquer tempo diferente de zero, obviamente, né? Para qualquer tempo diferente de zero, a temperatura na extremidade esquerda vale zero. E para qualquer tempo na extremidade direita, a temperatura também vale zero. Então, essas aqui são chamadas condições de contorno. Vamos chamar de condição de contorno 1, condição de contorno 2. E essa aqui é a condição inicial. Tá bom? Só para dar valores numéricos, tá? Para não ficar tudo no campo do... Temos que determinar essas constantes aqui. Então, precisamos de valores numéricos. O que vimos até anteriormente? Nós estamos propondo t, que é uma função x de x, uma tal de t, onde esse x de x nós calculamos aqui em cima. Só estou reescrevendo para resumir, tá? É um C1 cosseno lambda x, C2 seno de lambda x. O tal de t, que é essa função aqui, é um C3 vezes um e na menos alfa lambda quadrado t, exatamente o que está aqui. E C1, C2, C3 são as constantes a terminar. E também não temos o valor desse lambda. Observem que no nosso método nós geramos um lambda, uma constante que eu chamei de menos lambda ao quadrado, que eu falei que era um valor conveniente, mas a gente não sabe exatamente quando que ele vale, tá bom? Então precisamos determinar também esse lambda que vai aparecer aqui e aqui. Observe que o que tem de comum entre as duas equações? Essa depende só de x, essa depende só de y. Só que tem um lambda aqui, ó, que é uma constante que aparece nas duas. Então esse lambda é que vai amarrar uma EDO na outra. Tá bom? Vamos determinar então essas constantes C1, C2, C3 e lambda. Vamos aplicar as condições de contorno. Vamos pegar a condição de contorno 1, ou seja, o t em 0 e t, que agora eu chamei de f, né? Mas agora vamos apagar de novo, vou escrever t aqui para ficar coerente. Temperatura na extremidade esquerda para qualquer tempo, isso vale zero. Então eu vou substituir essa informação aqui. Então o t de 0 e t, eu vou substituir o x por zero. Quem que é o t? É o x de x e o tal de t. Tudo bem? Vamos fazer tudo Então, ó, tá tudo num campo só. Vamos com calma agora, depois a gente vai pegar a prática, né? Então, no lugar de t, eu vou botar x. Só que no lugar de x, x vale zero. Então, x em zero vezes o tal no instante t qualquer tem que ser igual a zero. Com isso, para que isso aqui dê zero, o x de zero passa dividindo, tem que ser igual a zero. X, a função x em zero tem que ser igual a zero. Quem que é a função x? Substituir aqui, ó. C1 cosseno de lambda x, só que o x vale zero. Cosseno de zero. Mais C2, seno de lambda x, só que x vale zero. Isso tudo tem que ser igual a zero. Igual a zero. Então, seno de zero é zero, tá certo? O seno de zero é zero. O cosseno de zero, isso aqui vale 1. Então, vou pôr C1 igual a zero. Então, tiramos o valor da primeira constante. C1 vale zero. Vamos adiante, vamos pegar a segunda condição de contorno. Em x igual a L, na extremidade da direita, para qualquer tempo. Então, vamos lá. De novo, vamos consertando.
x, o t é um x de x, só que o x vale L. Então, o x de L vezes o tal de t é igual a zero. Passa esse dividindo, ficou que o x em L tem que ser igual a zero. X em L tem que ser igual a zero. Então, eu vou substituir x agora por L e zerar. E fazer igual a zero. Vamos lá? Então, C1 cosseno de lambda x. Só que o C1 vale zero. Então, nem vou escrever. Vou escrever só o C2. C2 seno de lambda x. No lugar de x, eu vou escrever L igual a zero. Então eu passo seno de lambda L para cá, zero, fica C2 igual a zero. Como o C1 já deu zero, se o C2 for zero também, se o C2 for zero, isso aqui zero, ficou x igual a zero. Se x é igual a zero, o t é igual a zero. Solução trivial, não nos interessa. Então, não queremos que o C2 seja zero. Mas C2 tem que ser diferente de zero para não gerar x de x igual a zero. Então, se o C2 não pode ser zero, isso aqui é uma multiplicação. Eu posso passar ali dividindo. Como o C2 não é zero, ele passa dividindo. Ficamos com seno de lambda L tem que ser igual a zero. Tá certo? Se isso não pode ser zero, então isso aqui tem que ser igual a zero. Quando que o seno de lambda L é igual a zero? Quando é que o seno é zero? O seno de um ângulo x qualquer é igual a zero quando x é igual a 0, π, 2π, 3π. Existem infinitos valores de x que satisfazem essa identidade. Certo? Observem que x igual a 0 é solução, né? Mas nós vamos deixar de fora por enquanto. Já vamos entender por quê. Vamos deixar x igual a 0 de vez em quando. De uma maneira geral, a gente pode dizer que ao invés de x igual a 0, x igual a n vezes π, onde n igual a 1, 2, 3, etc. Certo? Então, quando o argumento x valer nπ, o seno de x vale zero. Então, quem que é x nesse caso? Lambda L. Portanto, lambda L tem que valer nπ. Portanto, lambda é nπ sobre L. Observe que descobrimos o valor de lambda. Não descobrimos o valor de C2. Infelizmente, não conseguimos descobrir o valor de C2. Em compensação, descobrimos o valor de lambda, que, substituído aqui, esse lambda, né, que aparece aqui e aparece aqui, vale nπ sobre L. nπ sobre L. Com n valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que existem infinitos lambda, infinitos valores dessa constante. Deixa eu pegar aqui. Essa constante que a gente inventou, ela chamou de menos lambda ao quadrado. Existem infinitos valores para ela. Por quê? Se o n valer 1, então π sobre L é um valor, 2π sobre L é outro valor, 3π sobre L é outro valor e assim por diante. Então existem, vamos chamar de lambda n, infinitos valores de lambda L, lambda n. A esses infinitos valores nós chamamos de
autovalores. Os autovalores do problema são os infinitos valores de lambda. Esses infinitos valores de lambda, substituídos aqui, geram infinitos valores de lambda, geram infinitas funções xn. Infinitos valores de lambda geram infinitas funções tal. É isso que está escrito aqui. Então, observem que o x de x, C1 é 0, é só o C2, vezes o seno de lambda, só que o lambda vale nπ sobre L. Lambda x, nπ sobre Lx. Como n pode valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, existem infinitas funções xn de x. Mesma coisa aqui. O lambda eu troquei por nπ sobre L. Com isso eu tenho infinitas funções tal n de t. Infinitas funções x de x, infinitas funções tal de t. Então a nossa solução geral, que é esse vezes esse, multiplicando essas duas, eu tenho infinitas soluções t de x e t, que são os infinitos x de x, que multiplicam as infinitas tal de t. Então, existem infinitas funções, vamos chamar Tn agora, onde o n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4. Então, vai ter uma função T1 de x e t, uma função T2 de x e t, uma função T3 de x e t. A T3 de x e t é o x3 de x e o tal 3 de t. Infinitas. Tá ficando enrolado, né? Não, calma lá. A gente já vai entender por que isso. Bom, se eu tenho infinitas soluções, a gente sabe que a soma de duas soluções também é uma solução de uma equação diferencial. Lembra disso? Então, se eu somar essas infinitas funções Tn de x e t, se eu somar, fizer um somatório infinito de n igual a 1 até o infinito, por que n igual a 1 até o infinito? Porque o n vai de 1 até infinito. Existem infinitos valores de x, infinitas funções de tal de t. Se eu somar essas infinitas, eu tenho a minha função que eu quero. Também, se isso aqui é uma solução, para n igual a 1, para n igual a 2 também é uma solução, para n igual a 3 também é uma solução, somo tudo e continua sendo uma solução. Ou seja, trocando agora Tn de x e t por xn de x e tal n de t, como é que vai ficar? Jogando essas duas funções aqui, ó, eu já meio que adiantei. Então ficou C2 vezes o seno de nπx sobre L vezes o tal, que é o C3. Então C2 vezes C3 seno e a exponencial de menos alfa, etc, etc. Observe que C2 e C3, C2 vezes C3, constante vezes constante, eu posso chamar isso aqui tudo de uma constante que eu vou chamar de Cn. Pode ser qualquer nome, né? Pode ser qualquer nome, inclusive Cn. Certo? E agora, finalmente, eu posso usar a última condição que eu não usei ainda, né? Eu usei a condição em x igual a 0, em x igual a L, são as duas condições de contorno, e não usamos ainda essa condição inicial, igual a 1. Então, ó, temperatura para qualquer x no tempo igual a 0. Nesse exemplo aqui eu dei 1, né? Vamos usar um g de x aqui, vai ficar mais genérico, e depois no final a gente troca o g de x por 1, tá? Então, na verdade, esse g de x a gente sabe que é igual a 1 para esse exemplo específico. Mas vamos resolver para qualquer outra função g de x. Qualquer outra função g de x.
tem aqui, ó. Tá bom? Então, vou substituir essa informação. Eu vou substituir o tempo por zero nessa equação aqui, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. T de x e zero, substituindo por zero aqui, ficou o somatório, e n igual a 1 até o infinito, dos cn's vezes o seno de n π sobre lx, estou aqui, vezes e na menos alfa tal, só que tempo vale zero, então vai ficar e elevado a zero. E elevado a zero, isso aqui vale 1, né? Isso aqui é igual a 1. Então, olha só o que ficou. O t de x e zero, que é uma função que nós vamos chamar por enquanto de g de x. Essa função é igual ao somatório com n igual a 1 até infinito do cn vezes o seno de n π x sobre L. Quem lembra do que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que vídeo passado. Vou tentar enquadrar tudo. Comparem com a expansão em série de Fourier de uma função ímpar. F de x, aqui eu chamei de g de x, só outro nome, né? Somatório, 1 até infinito. Aqui a gente chamou de Bn, aqui chamei de Cn, é outro nome, seno de nπ sobre Lx. O que apareceu aqui? Isso aqui é uma expansão, está escrevendo em vermelho aqui, ó. Isso aqui é uma representação em série de Fourier. Lembra da série de Fourier que estudamos no vídeo passado? Por que estudamos série de Fourier? Para chegarmos aqui e vermos que isso aqui é uma série de Fourier de uma função ímpar. Definição de série de Fourier de função ímpar. Quanto que vale o Bn? Está aqui a fórmula já. No caso é o nosso Cn, né? Nosso Cn é a mesma coisa que esse Bn que está aqui. É 2 sobre L integral de 0 a L de f de x. No nosso caso a gente chamou isso de g de x, né? Vezes o seno de nπx sobre L dx. É o valor dessa constante. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos sair calculando essa integral. L é o comprimento, né? Daquela barra, aparece aqui. Vamos agora voltar para aquele exemplo onde o g de x vale 1. Então, retornando para esse caso aqui. Usei o g aqui, pessoal, só para aparecer um g de x aqui, ó, e para reconhecermos como sendo a série de Fourier de função ímpar. Nós agora podemos retornar o valor original, que é 1. Então, vamos lá. Para g de x igual a 1, o Cn é 2 sobre L, integral de 0 a L, do g que vale 1, integral do seno de n π x sobre L, dx. Isso aqui é 2 sobre L, integral do seno, se vocês lembram, é menos o cosseno, né? Então, vou botar um menos aqui na frente. Vou deixar assim. É menos. E a derivada, o inverso desse argumento aqui é L sobre nπ vezes o cosseno, colchetes,
nπ sobre Lx entre os limites 0 e L. Então, quem que é o nosso Cn? É 2 dividido por L. Na verdade, esse L cancela com esse, né? Podemos deixar ele de fora. Vai ficar 2 dividido por 2 dividido por nπ, um menos na frente. Vamos deixar esse sinal de menos por enquanto aí. Menos o cosseno nπ x vale L sobre L menos de novo no limite inferior cosseno de 0. Lembrando que o cosseno de 0 é 1, então ficou 2 sobre nπ, que multiplica 1 menos, inverti, né? 1 menos o cosseno. Vou botar colchete aqui. L com L cancela, cosseno de nπ. Então é o valor de Cn, que era a última constante que faltava terminar. Portanto, finalmente nós podemos dizer que, jogando agora tudo aqui, né? Quem estamos buscando mesmo? Estamos buscando o t de x e t, que é um x de x e um tal de t. Vamos lá. Portanto, nosso t de x e t. O x de x nós já obtivemos. Vai ser o somatório. Isso daqui. Somatório com n igual a 1 até o infinito. Dos CNs. Cn é 2 sobre nπ. Dois sobre nπ. Menos o cosseno de nπ. Isso aqui é só o Cn, né, pessoal? Só o Cn. Vezes o seno de nπ sobre Lx. Vezes a exponencial de menos alfa nπ sobre L ao quadrado vezes t. E essa é a nossa t de x em t que nós buscávamos. Então esse é o procedimento. Essa é a nossa receitinha de bolo, digamos assim. Ok? Um pouquinho trabalhoso, mas é sempre repetitivo, tá, pessoal? Vocês vão ver que, quando for resolver os exemplos, sempre se repetem, as coisas sempre se repetem. Ou seja, sempre propor uma solução desse tipo, para separar em duas EDOs, uma constante. Vai ser sempre muito parecido com isso daqui. Duas direções, uma EDO de segunda ordem, uma EDO de primeira ordem, todos os coeficientes constantes. Aplica as condições de contorno. Descobre o valor do lambda, que
são os autovalores, e monta as infinitas soluções, nem falei, né? Chamada de autofunções, nomenclatura, tá? Autovalores são os infinitos valores de lambda e as autofunções são as infinitas soluções. Essas infinitas soluções, eu somo tudo. Para que tudo isso, pessoal? Só para chegar aqui, ó. Vai chegar aqui, nós vamos reconhecer, nesse ponto aqui, nós reconhecemos que isso aqui é a série de Fourier de uma função ímpar. Então, se tivesse escolhido o valor de lambda dessa constante aqui, ó, se tivesse colocado mais lambda ao quadrado, nada disso aconteceria. Se tivesse botado mais aqui. Aqui ia dar outro tipo de solução, outro tipo de solução. Aqui ia dar outro tipo de solução, não ia chegar uma série de Fourier de função ímpar, tá bom? Então, essa é a receitinha de bolo. Segue ela que sempre vai dar certo. Vai sempre chegar na série de Fourier de uma função ímpar e essa constante, esse Cn, né, esses coeficientes, a gente tira por integração e chega na expressão para a função.